Se você é presidente, diretor ou faz parte da gestão de um sindicato, eu preciso te fazer um alerta muito sério agora. Um erro jurídico simples, muitas vezes cometido sem qualquer má-fé, pode levar um sindicato à intervenção judicial, à anulação de eleições, bloqueio de contas, perda da representação da categoria e até mesmo responsabilização pessoal dos diretores. E o pior de tudo é que a maioria dos sindicatos só descobre isso quando já é tarde demais. E neste vídeo eu vou te mostrar os 5 maiores erros jurídicos que colocam o sindicato em risco. Erros que eu vejo todos os dias na prática e principalmente como evitar cada um deles de forma muito simples, segura e legal. E assista esse vídeo até o final para você saber exatamente o que fazer e o que nunca mais permitir dentro do seu sindicato. E se você não me conhece ainda, eu sou Renato Albino, advogado especialista em direito do trabalho e especializado na atuação sindical e trabalho diariamente na defesa jurídica de sindicatos, de dirigentes sindicais e entidades de classes, seja ela de trabalhadores seletistas ou até mesmo de servidores públicos. E pessoal, eu tenho observado que está se tornando cada vez mais frequente o seguinte questionamento: doutor Renato, isso que o sindicato está fazendo é legal? Ou então, essa eleição pode dar problema? Estamos correndo risco de intervenção? E é exatamente por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui agora para vocês. E pessoal, o primeiro erro que eu vejo com frequência é o estatuto desatualizado ou desrespeitado. Então esse é o primeiro grande erro que coloca um sindicato em risco, que é o fato de não cumprir o próprio estatuto, ou até mesmo ter o mesmo desatualizado. O estatuto ele é basicamente a lei interna do sindicato. É ele que define eleição, mandato, assembleias, contribuições, decisões e funcionamento. E quando o sindicato ignora o estatuto, a justiça entende algo muito simples: a gestão está ilegal. E eu já vi aí eleições sendo anuladas porque o estatuto não foi respeitado. Eu já vi diretor afastado porque o mandato não estava de acordo com o texto estatutário. E situações ainda piores em que os diretores foram responsabilizados pessoalmente. E aí, pessoal, muita gente chega e fala assim: ah, mas o meu antecessor também fazia isso e nunca deu problema. Mas no direito, tradição não vence a lei. Tradição não é a norma supralegal. E como você vai evitar esse tipo de problema? Você vai fazer revisões periódicas do estatuto. Se tiver alguma conduta que vamos dizer que ela superou o que era feito anteriormente, faça alteração no estatuto, faça adequação à legislação atual e cumpra rigorosamente cada regra prevista nele. E claro, se você tiver em dúvida de alguma coisa, suspeita que vai dar algum problema, procure um advogado especialista em causas sindicais, algum advogado que já tem experiência em revisar estatutos, questione ele: doutor, isso aqui está certo, isso aqui está errado, e poupe esse problema da sua vida. Agora nós vamos ao segundo erro muito comum, que são eleições mal conduzidas. Esse é o segundo erro e um dos mais perigosos, que são eleições sindicais sem transparência e sem respaldo jurídico. Eleições feitas às pressas, sem edital correto, sem prazo, sem comissão eleitoral independente. É basicamente um convite para uma ação judicial. Quem está fazendo dessa forma já tem que saber que vai terminar na justiça. E muitas vezes a pessoa ganhou, acreditando que estava tudo certo, mas foi prejudicada por um erro pequeno. Então é por isso que é muito importante você ter essa atenção. Porque quando a ação chega, o risco ele se torna real e está ali para ser resolvido. E a anulação da eleição e intervenção no sindicato é uma medida que vai ser imposta. E como eu disse, na grande maioria dos casos, o erro é muito simples. É apenas uma falta de uma assessoria jurídica adequada para poder falar: ó, tem que fazer esse ponto dessa forma para seguir o nosso estatuto ou algo nesse sentido. Inclusive, eu já vi grandes sindicatos contratando aí escritórios de advocacia especializados em sindicatos
sindicatos para poder evitar problema na apuração aí dos votos. Por quê? Porque normalmente quem perde, se tiver um probleminha da outra parte, o cara vai reclamar. Aquele candidato não vai aceitar, e aí um probleminha vira um problemão. E como você evita isso? Planejamento jurídico prévio. É um edital bem feito, é um cumprimento de prazos e acompanhamento jurídico durante todo o processo eleitoral. O terceiro erro, então, é não prestar contas corretamente aos filiados. Por quê? Talvez você faça a apresentação de contas, mas se fizer da forma errada, vai ser considerado que não foi feito. E o sindicato não é uma empresa privada, o sindicato administra recursos da categoria. Quando não há transparência financeira, o sindicato ele fica vulnerável a ações judiciais, a denúncias ao Ministério Público e ao afastamento aí da diretoria, que é uma consequência mais grave e que, infelizmente, se tiver provas, vai acontecer. E para você poder evitar esse tipo de problema, esse tipo de angústia, faça a prestação de contas clara, periódica, registrada em ata e aprovada em assembleia. Se você seguir esse roteiro aqui, muito simples, muito básico, certamente vai te evitar problemas e sempre assessorado por um advogado. Quarto erro muito grave que com certeza vai te trazer problemas, que é a atuação fora da base legal. Esse é um erro aí muito comum em que o sindicato ele começa a atuar fora da sua base territorial ou da categoria que representa. E isso com certeza invalida acordos, convenções coletivas e abre espaço para disputas com outros sindicatos. E quando isso acontece, quem perde é a categoria. Eu já atendi inúmeros casos em que me chamavam aí no WhatsApp dizendo: doutor Renato, nosso acordo coletivo foi questionado. E se realmente for confirmado que extrapolou aí os limites da sua base territorial, infelizmente a anulação vai ser uma consequência até lógica desse acordo. E agora, para você poder evitar esse tipo de acordo, respeite rigorosamente a base territorial e a categoria definida no registro sindical. Ah, mas a cidade vizinha pediu e nós entendemos que chega lá. Se não tiver expressamente no registro sindical, não mexe com isso que é problema. Agora você pode também fazer uma assembleia e estender a base territorial. Ou seja, vai estar perfeito se fizer dessa forma. Então é só um detalhe administrativo que vai fazer toda a diferença na validade dos atos. E agora o quinto erro, que com certeza causa muito problema, é a falta de assessoria jurídica especializada. Esse erro aqui é basicamente acreditar que o sindicato só precisa de advogado quando o problema já explodiu. Quando chega nesse ponto, o risco já existe. Sindicato precisa de assessoria jurídica preventiva e não só defensiva. Eu vejo isso diariamente, pessoal, por mais incrível que pareça. E na maioria dos casos, se tivesse procurado um advogado especialista antes, o problema nem teria se iniciado. Ou seja, o que precisa de fato é uma advocacia jurídica preventiva. E como você evita esse tipo de problema? Tendo um acompanhamento jurídico constante, decisões analisadas antes de serem executadas e orientação estratégica. Por quê? A entidade sindical ela tem que agir já sabendo o que vai ser feito, quais serão os próximos passos, desde a fase administrativa. Ah, chegou um problema, chegou uma denúncia, tem que apurar, tem que fazer, então já faz com estratégia, sendo assessorado por um advogado especialista. Isso aí com certeza vai mudar o resultado e mais gente vai querer até filiar o seu sindicato. E se você é dirigente sindical e quer proteger o seu sindicato, a diretoria e a própria categoria, evitar esses 5 erros aqui que eu falei nesse vídeo são essenciais para se manter essa ordem. Aqui no canal eu sempre trago conteúdos práticos, claros e jurídicos para quem atua ou se relaciona com sindicatos. Aproveite essa oportunidade, se inscreve aqui no nosso canal para continuar aprendendo sobre seus direitos, deveres e como fortalecer juridicamente sua entidade. E se quiser falar comigo, pessoal, pode me chamar pelo primeiro link da descrição que eu estou à disposição aí de vocês. No mais, um forte abraço e vejo você no próximo vídeo.